dia a todos e a todas, né? Mais uma semana aqui reunidos pela manhã aqui na Câmara Legislativa para a gente poder apresentar em relação ao número de casos sobre o Covid-19 aqui no município e região. Nós tivemos um contratempo em relação à elaboração do nosso boletim. Esse boletim ele vai sair com a data atualizada no dia de hoje, né, no período da tarde. Mas foram feito um fechamento no final de semana, manualmente mesmo, né, onde os nossos casos já se aproxima, já passou de 600 casos no município confirmado. Isso não quer dizer que esse número é em relação à última semana. Alguns casos, como o trabalho tem que ser feito caso a caso e ligado para o paciente para saber se ele recuperou, né, naquele período dos 10 a 14 dias, então não é um trabalho muito simples. Os recuperados provavelmente também sairá hoje na parte da tarde, porque o laudo, o boletim que está, são só 364 recuperados e na realidade não é apenas esse número, então a gente prefere deixar para poder divulgar esses dados no período da tarde, visto que a gente precisa atualizar melhor esses dados. Mas a gente, mesmo com esses dados já apresentados, a gente percebe que algumas semanas epidemiológica foi mais preocupante, né? A semana, principalmente a semana 31, né? A 30 e 31, depois a semana 33 também deu uma aumentada no número de casos. E aí na semana anterior já começa a ter uma redução aí no número desses casos. Isso não quer dizer que a gente está diminuindo os casos. Esses casos a gente percebe que tem mantido sempre acima de 50, né, positivados numa semana. Então a gente ainda não consegue falar se a gente está num platô, né, ou seja, numa estabilização da curva, ou se ela ainda está aumentando. Então a gente vai divulgar isso hoje no finalzinho da tarde e conseguimos então colocar em dia todos esses casos aí que estavam represados talvez em algumas semanas epidemiológicas. No último boletim também da microrregião, a microrregião de São Gotardo, ela foi desvinculada da micro de Patos e de João Pinheiro. A micro, ela ainda está numa situação de alerta total, né, porque a incidência dos nossos casos só tem aumentado. Então você percebe que às vezes tem alguns segmentos que hoje estão fechados e são segmentos que não refletiram tanto, né, mesmo estando fechado, na diminuição desse número de casos. Então a gente leva aí uma discussão em relação a esses casos de São Gotardo, que a gente percebe o perfil da nossa população, tanto de São Gotardo e Rio Paranaíba, é um perfil extremamente diferente dos demais municípios da micro, por ser o tipo de, talvez, de economia, né, das duas cidades. Então, isso pode ser uma das justificativas devido ao aumento desse número de casos. Então, tanto São Gotardo e Rio Paranaíba, a positividade da incidência dos casos os dois municípios com maior número, né, de casos aí na nossa microrregião. No último dado, o Rio Paranaíba ele estava ainda mais que São Gotardo devido à questão da população, porque avalia-se em cada 100 mil, né, esse cálculo ele é feito a cada 100 mil habitantes, para se descobrir então a incidência dessa positividade. Mas então nós estamos abertos aí para as discussões, né, para os questionamentos aí dos nossos telespectadores e assim, à medida que for surgindo as dúvidas, a gente abre aí para as respostas. Por favor. Houve alguma deliberação do comitê hoje em relação à abertura
academias de bares na cidade? Houve várias deliberações aqui, né, em relação a laboratórios que prestam serviço, as academias e os outros estabelecimentos. A gente vai deixar o prefeito fazer colocação, né, ele teve que dar uma saída, mas ele já deve estar retornando, e aí ele coloca e coloca o posicionamento aí do que foi decidido hoje pelo comitê. Mas também tomamos algumas decisões em relação às empresas que empregam esse trabalhador e esse funcionário, que também tem dado algum trabalho para nós em relação ao controle e à disseminação desse vírus. Então, posteriormente ele vai estar te respondendo, eu imagino que ele retorna. Caso ele não retorne, a gente pontua aqui no final da entrevista. Bom dia. Bom, Leandro, temos uma pergunta aqui. Que tipo de serviços o Centro de Enfrentamento à Covid-19 vai prestar à população e qual a forma para ter acesso aos serviços? Bem, na semana retrasada, o município ele foi então habilitado pelo Ministério da Saúde, né, para se ter um centro de atenção voltada para os pacientes suspeitos ou confirmados, né, com Covid-19. Até o momento, então, a referência de todos era procurar os estabelecimentos como as unidades básicas de saúde e o pronto-socorro. Então, a gente reforça aqui para a população. Nós começamos na quarta-feira, apesar que a equipe ainda estava sendo finalizada, a contratação de alguns profissionais. Então, tanto desde quarta-feira a gente já está fazendo atendimentos, teve uma intensificação maior de atendimento na quinta e na sexta. Então, o centro, ele funcionará da seguinte forma. Então, toda pessoa que tiver com uma gripe, com sintomas gripais, uma tosse, uma febre, uma coriza, ele deverá, então, procurar esse centro de referência. Esse centro, ele funcionará apenas durante o dia, ou seja, ele funcionará das 7 às 19 horas, ou seja, 12 horas ininterruptas. Então, para que a população também não deixe de procurar durante o dia, não espere à noite para ir para o pronto-socorro. Então, o ideal é que eles procurem diretamente esse centro. Lá vai ter uma equipe de médico e enfermeiros, né, e demais profissionais que estão também na parte de monitoramento. Esse centro, ele funcionará da seguinte forma. Então, as pessoas que tiverem sintomas leves, né, de gripe, ele será avaliado pelo médico. Se for necessário, já será feita a coleta do SUAB nesse mesmo dia, dependendo do início dos sintomas, principalmente para os pacientes idosos e para algum paciente que tem alguma comorbidade, mesmo sendo jovem, às vezes uma obesidade, uma pressão arterial alterada. Nós já iremos então antecipar a coleta desse SUAB, para que a gente então tenha um diagnóstico mais rápido desse paciente, se ele é um caso positivo ou não. Caso o paciente não tenha nenhuma comorbidade e nenhum fator de risco para a doença, será então feito o atendimento, né, feita a prescrição de medicamento de acordo com os sintomas clínicos, e esse paciente é liberado com o termo de isolamento e com o atestado, tanto dele, dos contatos deles, que residem na mesma casa, e ele será monitorado diariamente, e no 10º dia esse paciente irá retornar ao centro para fazer o teste rápido e aí sim ser confirmado ou descartado o caso, né, dar seguimento aí no que for de acordo com cada caso. Então, o centro, ele tem essa importância para a gente centralizar realmente essas síndromes gripais, para fazer com que esse paciente ele se desloca menos. Também iremos ofertar, além do exame do SUAB em tempo menor, a questão da tomografia para casos que o médico indicar esse exame, se for necessário, né? Então, o PIL12, que é o prestador credenciado hoje pelo CISALP para fazer essa tomografia, e a gente sempre deixou aí mais no período da tarde para estar fazendo esses exames. Está disponibilizado também o serviço de ambulância na porta do centro, para que esse paciente que precisar de fazer um raio-x, ele já será levado imediatamente no pronto-socorro para fazer
o raio-x e retorna para o centro, e da mesma forma a questão também da tomografia, né? Ele vai no bio-12, faz a tomografia e retorna. O objetivo é realmente evitar esse fluxo dessas pessoas suspeitas, né, aleatoriamente. Então, a gente definindo dessa forma, a gente concentra mais e reduz essas idas e vindas desse paciente. Então, esse é o objetivo do nosso centro de atenção, né, o enfrentamento aí do Covid. Ainda para Leandra. Qual que é esse ano? Tiradentes, né? Aqui ao lado, onde era a nossa clínica de fisioterapia, né? Fica próximo, quase em frente, o Cassato, que é um restaurante bem conhecido na cidade, e próximo também a nossa unidade do centro, que é a unidade básica de saúde do centro. Ainda para Leandra, como está formada hoje a representatividade da comunidade no Comitê de Enfrentamento ao Covid-19? Que segmentos estão representados? Quantas pessoas têm direito à voto? O comitê lançou o decreto 174, em que autoriza a participação de representantes dos comerciantes em sua estrutura. O que levou o comitê a tomar essa decisão? Existe a possibilidade da representatividade de outros setores, como as associações de bairro e trabalhadores rurais no comitê? Na verdade, foi feito um requerimento por parte de alguns segmentos, né, para poder fazer parte do comitê. O comitê, então, ele tem representatividade governamental e agora não governamental também. Então, eram 9 membros, ele passa agora a ter 11 membros, né? Acho que nesse momento já está de bom tamanho, né, o nosso grupo. Acho que não tem necessidade de aumentar mais representatividade, considerando que para as reuniões que são semanais, a gente tem que evitar também, né, reuniões com grande número de pessoas. Então, nesse momento, veio contribuir conosco, principalmente de uma classe que está com bastante reivindicações, né, e tudo mais, mas eu acho que vem contribuir também para entender o que é o problema que a saúde hoje está passando em São Gotardo e poder aí ajudar da melhor forma na tomada de decisão. A gente hoje não tem ainda nenhum caso, né, de falta de desassistência. A gente, com certeza, foi um dos municípios com maior assertividade aí na implantação desses leitos de UTI. Nós tivemos a visita semana passada de 2 profissionais médicos de referência da cidade de Uberlândia em leitos de terapia intensiva. Então, pela visita deles, eles vão contribuir conosco aqui também no município. Percebeu pela nossa adaptação dos leitos de UTI, né? Foram uma das melhores adaptações que eles viram, comparando com outras regiões, igual Patrocínio e Monte Carmelo, visto que é um setor hoje que foi adaptado para atender, né, esse momento. Então, a gente fala que foi muito assertiva essa questão desses leitos de UTI para a nossa micro-região, porque aí sim a gente poderia estar enfrentando um problema de desassistência e aí sim, né, seria mais grave ainda a nossa situação aqui no município então de São Gotardo. A pergunta para o SEIJ agora: quais as providências foram tomadas para diminuir o número crescente de casos positivos de Covid-19 em Guarda dos Ferreiros, que hoje é o maior foco da doença? A maioria da nossa população sabe que a população de Guarda dos Ferreiros é basicamente o pessoal que trabalha no campo. Então, a nossa Secretaria da Saúde tem visitado os barracões de cenoura, de alho, seguindo as orientações da nossa Secretaria, orientação, a questão do distanciamento, a questão da higiene, porque a gente sabe que esse pessoal às vezes mora em 10, 15 pessoas numa casa muito pequena, concentra demais, não só no trabalho, mas também no dia a dia, em suas residências. Então a gente sabe que esse trabalho
realmente é bastante complicado. Nós estamos junto com a cidade de Rio Verde, Unaí, Pinheiro, onde teve problema também de uma explosão da pandemia do corona, justamente cidades que concentram grandes trabalhadores de frigorífico e algumas empresas de grande porte. E aqui nós temos várias empresas de médio porte, que abrigam muitos trabalhadores. Esse pessoal normalmente, tanto no trabalho como também em suas residências, se concentram muito. Então é um problema sério, mas a gente está de portas abertas, igual a Leandro nos falou, nós estruturamos a UTI, a parte de prevenção, orientação e também no atendimento do nosso sistema de saúde, porque a gente sabe que o momento é bastante grave, um momento de bastante atenção, para que a gente possa realmente atender essa população com problemas. A gente sabe que ainda vai gastar alguns dias ainda. Nós estamos praticamente no topo da pandemia, então nós temos muitos desafios para enfrentar nesse aspecto. Só complementar o tema, Guarda dos Ferreiros tem uma situação sui generis, que é o fato de pertencer a 2 municípios. Mas nós sabemos que 90% da população de Guarda dos Ferreiros está conectada a São Gotardo e não a Rio Paranaíba. Isso é um fato. Nesse sentido, nós sabemos que a pandemia, para o coronavírus, não existe limite de fronteira entre São Gotardo e Rio Paranaíba. O que significa que a gente pode dizer que todos os casos confirmados em Guarda dos Ferreiros é preocupação direta de São Gotardo. Nesse aspecto, gostaria de saber o que tem sido feito nesse sentido, considerando essa realidade em termos de pandemia. Não só a questão de Guarda dos Ferreiros, como toda essa micro-região de Tiros, Santa Rosa, Matutina, Arapuá, Carmo, Rio Paranaíba, nós atendemos através do nosso sistema de saúde. Então, São Gotardo hoje atende toda essa micro-região. Então, toda essa área do Pará, que concentra a maioria dos trabalhadores que moram em Guarda dos Ferreiros e também em grande parte dos bairros da cidade, é atendido pela nossa cidade. E as cidades vizinhas também são atendidas no nosso sistema de saúde. É bastante complexo. A gente sabe que é uma região muito grande, é uma região que abriga muitos trabalhadores, não só em Guarda dos Ferreiros, como também nos bairros da nossa cidade. Então, essa concentração de pessoas, não que venham de fora, mas que trabalham nessas propriedades e concentram um ambiente muito apertado, nos bairros da nossa cidade e também em Guarda dos Ferreiros. É o que você falou. O pessoal muitas vezes mora em Guarda dos Ferreiros, mas compra aqui em São Gotardo, faz os serviços financeiros nos bancos da cidade, a concentração das filas nos bancos, nas casas lotéricas e também no comércio local. A gente sabe que não só os proprietários, mas grande parte dos trabalhadores da região do Alto Paranaíba consomem aqui em São Gotardo. Tanto gênero alimentício, eletrodoméstico, tecido e tudo que se tem no comércio local. Então a gente sabe que nós temos o bônus, mas carregamos o ônus também. Então isso não é possível você ter só vantagem. Então num momento como esse, nós temos que abrigar esse pessoal realmente que vem contribuir com o desenvolvimento da nossa região. Então nós temos esse benefício de um comércio forte, de um sistema financeiro forte, mas ao mesmo tempo, nessa época de pandemia, nós temos uma obrigação maior de qualquer outro polo, porque nós concentramos todos eles aqui. Tanto o pessoal que mora em Paranaíba, no Carmo, Guarda dos Ferreiros, nós abrigamos o nosso sistema de saúde. E por vezes até o pessoal de outras micro-regiões. A gente teve a oportunidade, quando estava internado, por exemplo, de fazer cirurgia de 2 pessoas, onde o presidente Olegário e outro Lagoa Formosa. Então o sistema único de saúde, onde tiver vaga, a gente tem que abrir as portas. Então, felizmente, nós estamos conseguindo atender todos. Nós não tivemos nenhum caso de pessoas esperando na fila ou no corredor. Todas as pessoas que procuram realmente o nosso sistema foi atendido. Prefeito, não caberia em Guarda dos Ferreiros também uma espécie de um centro de enfrentamento ao Covid-19 específico do distrito e também uma equipe da Prefeitura Municipal assim, específica realmente para Guarda dos Ferreiros, sabendo que lá
em termos dessa região, de um dos lugares mais perigosos em termos do Covid-19. Nós não tínhamos nenhum uma referência para Covid. Nós temos agora, há poucos dias, em São Gotardo. Então, esse centro de referência vai atender toda a nossa população, tanto vai de Abaeté de Venâncio, Vila Funchal, Guarda do Ferreiro, porque antes nós não tínhamos nenhuma referência para isso. Hoje nós já temos um. Então, é um suporte que nós estamos dando para os PSF. Nós temos 2 PSF em Guarda do Ferreiro, vários aqui em São Gotardo. Então, essa referência que você está reivindicando para a Guarda, nós não tínhamos nem em São Gotardo. Hoje nós temos em São Gotardo para atender a Abaeté de Venâncio, Vila Funchal, Senhora da Serra, Guarda. Porque se você for abrindo demais o sistema, aí nós não conseguimos organizar e atender bem. Então é melhor ter um centro de referência em São Gotardo que possa atender todo o município, porque de qualquer forma, esse pessoal de Guarda, Vila Funchal, Abaeté de Venâncio, depois de ser atendido, o próximo etapa seria a nossa Santa Casa. Então, assim, se você ficar desmembrando demais também, a gente perde o foco e a estrutura para poder atender melhor. Então, é melhor ter um centro de referência aqui na cidade, nós estamos atendendo, onde era a antiga fisioterapia, né? Então, assim, depois a Leandra complementa sobre isso aí. E alguém tem mais uma pergunta? Bom dia, Diego, do portal SG Agora. A minha pergunta é sobre as filas nas agências, né? Semana passada foi publicado, inclusive, um novo decreto, né, com uma fiscalização mais intensa nas filas das agências bancárias, das loterias de São Gotardo. Gostaria de saber como que vai funcionar essa fiscalização, se o município tem poder de fiscalizar esses bancos, essas instituições bancárias. Olha, nós recebemos o telefonema de alguns bancários, né, algum pessoal do sistema financeiro, alegando que era inconstitucional a questão do porte de arma. Então nós excluímos do decreto que o vigilante teria que ter porte de arma. Então nós deixamos só a parte que a organização das filas do vigilante seria a responsabilidade do sistema financeiro, tanto a loteria como os bancos. A gente vai contar com o apoio deles, né, para que contrate esse vigilante. É um custo a mais, a gente sabe, mas é por um período muito pequeno, porque juntamente com a Polícia Militar, com os funcionários da Prefeitura, que é da fiscalização, e mais o vigilante, nós vamos estar reforçando a fiscalização para que a gente possa diminuir essa aglomeração. E a gente sabe que o ponto forte, tanto da loteria como a Caixa e outros sistemas financeiros, é essa concentração de pessoas nas filas. Então a gente está fazendo o máximo para que a gente possa organizar a entrada de pessoas em supermercado e outros estabelecimentos comerciais e também no sistema financeiro. A gente sabe que só com o distanciamento, né, com o isolamento das pessoas, com a esterilização, que nós vamos poder diminuir essa curva que é tão preocupante no nosso município. A gente sabe que o objetivo é que a curva comece a cair, a gente talvez comece a cair daqui 5 dias, 10 dias, a gente não sabe a data exata, mas a pretensão de toda a cidade, não é só da prefeitura, do sistema de saúde, mas toda a sociedade tem esse anseio de que essa curva caia rapidamente para que volte à normalidade todo o sistema produtivo da nossa cidade, da administração como um todo. Então, assim, a gente está fazendo tudo para que possa fazer isso aí. Poder fazer com que as pessoas usem máscara, distanciem, porque só assim nós vamos estar conseguindo controlar melhor essa doença. Só para complementar, aproveitando a presença do prefeito, a gente não havia se dedicado, José Eugênio, do Jornal daqui, o Hudson também da TV presente, né? Prefeito, qual que é o índice, na sua percepção, qual que é o índice de gravidade da pandemia hoje no município de São Gotardo? Olha, na minha concepção, estamos no pico, né? É um momento bastante preocupação. Agora se sabe também que nos últimos dias tem concentrado a maior parte da incidência do pessoal do campo, né? Trabalhadores rurais, de modo geral, que tem o maior índice de incidência. Tanto é que na Guarda que explodiu muito. Mas também aqui na cidade,
Eu tenho observado, por exemplo, de trabalhadores que trabalham comigo mesmo, nos últimos 15 dias teve uma explosão muito grande do pessoal que trabalha no campo. Então isso, por um lado, preocupa bastante, mas por outro lado deixa tranquilo que esse pessoal é muito forte, né? Nós temos uma incidência muito grande de pessoas infectadas, mas dessas pessoas infectadas que trabalham no campo, que estão internadas, é uma porcentagem muito pequena. Então deixa bastante aliviado nesse aspecto, mas é preocupante, porque essas pessoas podem transmitir para outras pessoas que são mais vulneráveis. Essa é a grande preocupação. É a mesma coisa nas crianças, os jovens, que a porcentagem de ter gravidade é muito menor, mas ela pode infectar pessoas idosas que estão em casa, por exemplo, o neto vai a casa, né, um parente vai visitar. A gente sabe que esse é o grande problema da atualidade. Pessoas que têm idade e algum outro problema, eles são pessoas com possibilidade realmente de ter uma gravidade maior. Essa é a nossa preocupação. Não é de pessoas assintomáticas que não sentem nada, né, e simplesmente vai pegar o corona e vai passar tranquilo. Mas é transmitir para as pessoas que realmente são suscetíveis, vão ter mais problema. Então esse é um problema que vai ser atendido no hospital, com grande preocupação para a família, né? Perder vida realmente é um caso sério. Então da parte nossa, a preocupação maior não é somente com o número de pessoas infectadas, esse é um parâmetro que a gente tem que levar para a gente estar controlando, mas a preocupação é que essas pessoas venham contaminar pessoas com problema. O senhor considera grave ou sob controle? Como? O senhor considera a situação grave ou sob controle? Está sob controle, mas bastante grave pela porcentagem de pessoas infectadas. Infelizmente, nosso sistema está absorvendo bem. Cada dia que passa, nosso sistema, tanto os médicos e enfermeiros, estão mais treinados, já estão acostumando com a doença, o prognóstico, o dia a dia, de como controlar isso. Não é só em São Gonçalo, o mundo todo, o número de mortes em relação a pessoas hospitalizadas, cada dia está diminuindo mais. Porque antes se pensava que alguma coisa ia salvar vidas, e hoje não, já tem um tratamento mais específico para cada paciente, porque não existe um tratamento específico para a Covid, existe um tratamento para aquilo que ele está afetando. Se afeta o pulmão, é um tratamento, se afeta o coração, afeta outros órgãos, é outro tratamento. Então assim, depende do quadro clínico do paciente que é feito um tratamento específico. Então não existe ainda no mundo nenhum remédio específico para o coronavírus, nenhuma vacina ainda. Existe o que ele está afetando, para ser curado aquilo que está sendo afetado, se é o coração, se é o pulmão, se é outro órgão. Tem gente que morre com trombose. Então isso é um desafio que cada dia que passa o pessoal está aprendendo mais. Mas ainda, infelizmente, não há um tratamento específico para isso. Então é um desafio muito grande. Prefeito, eu gostaria que o senhor falasse, o senhor chegou depois do começo da entrevista e da coletiva, e Leandro falou que o senhor iria falar sobre as deliberações de hoje do comitê, principalmente em relação a academias, a bares. Eu gostaria também que o senhor falasse se ainda está em vigor a questão do toque de recolher e o disque denúncia. Olha, o disque denúncia, o toque de recolher vai continuar, porque a gente nota que grande parte das festividades, ou do pessoal que realmente gosta de uma farra, sempre é depois das 9. Então o toque de recolher é justamente para disciplinar isso aí. Não é proibir que a pessoa beba em casa, nada, né? Todo mundo pode ter o prazer de estar com a família e beber um pouco, mas que seja de maneira moderada, né? E satisfaça, né, o gosto de tomar um vinho, um banho, uma cachaça, uma cerveja, mas não com exagero. Então esse limite de 9 horas disciplina um pouco isso aí. O pessoal tem o seu prazer de satisfazer, né, através de uma bebida, mas sem exagero. Então o toque de recolher é uma das últimas coisas para cair. Eu creio que deve, enquanto nós tivermos a falta de vacina, enquanto o pico ainda estiver bastante alto. Agora a questão das academias, do salão de beleza e barbearia, nós estaremos através do comitê hoje, vários pontos de vista, né? Fecha, não fecha, continua ou abre, a gente consegue, de maneira bastante
acirrada, com pensamentos bastante adversos, a gente decidiu abrir, a partir de amanhã, essas 3 situações: salão de beleza, barbearia e academia, com bastante restrição de higiene, disciplinaridade de poucas pessoas no recinto e todas as precauções necessárias. Como o senhor disse mais cedo, foi considerado de não tanto risco, porque a incidência está em outros setores, né, prefeito? Justamente, a gente vê que preocupação seria as filas do sistema financeiro e também a concentração de pessoas no campo e da volta desse pessoal quando está em casa, né? Uma concentração muito grande. A gente viu, mesmo lá para as 8 da noite, o pessoal vem e concentra muito em casa, né? Uma residência pequena, muita gente, e isso realmente nos preocupa, mas praticamente é impossível fiscalizar alguém em casa, a não ser que tenha ação e a concentração de muita gente. Prefeito, com essa nova deliberação, São Gotardo automaticamente muda qual plano irá seguir novamente? Aquele decreto estadual, Minas Consciente, um decreto próprio da Prefeitura? Praticamente vai ser um decreto próprio do município, né? A divergência, principalmente na questão política, mas nós temos que preocupar também com vários profissionais desse campo, que estão trabalhando muitas vezes na clandestinidade. Tive a oportunidade de ver alguns salões de beleza, alguns barbeiros cortando cabelo em casa. Então é muito mais difícil você controlar e fiscalizar esse pessoal de maneira clandestina. E a gente não viu também assim, grande preocupação nesse setor. A gente sabe que o setor mais preocupante nós não temos como parar, né? Se a gente pudesse parar a agricultura por 15 dias e não afetar a produção, a economia e também o abastecimento do grande centro, talvez seria o momento hoje, mas isso praticamente é impossível, porque a nível nacional, a nível mundial, é considerado serviço essencial à produção de alimentos. Ainda em relação a essas deliberações, nós sabemos que o setor de restaurantes, pizzarias, né, de comida pronta, tem sido mais sacrificado desde o início da pandemia, né? E agora, por exemplo, novamente é o setor que fica sendo sacrificado. Não sei se caberia o senhor fazer essa explanação, mas quais foram os critérios adotados para decidir que uma academia pode ser aberta e um restaurante não? Tem um critério técnico embasando essa decisão? Olha, você não consegue fazer um salão de beleza, uma barbearia ou uma academia delivery, né? A entrega delivery. Então hoje os restaurantes, as lanchonetes, os bares, é permitido que venda no balcão ou delivery. Não é permitido o consumo no recinto. Então assim, existe ainda alguma alternativa para isso. Agora, como é que você faz um corte de cabelo delivery ou um salão de beleza delivery, né? É mais complicado. A gente sabe que é um sacrifício muito grande que esse setor está vivendo, mas se a gente começa a liberar tudo, a feira na Rio Branco, os restaurantes, a prática do futebol, igual já está sendo liberado em vários estados, né? A prática do esporte sem público, com todas as precauções, o pessoal vai ver que está tudo normal, aí há o abuso realmente. Então assim, é uma responsabilidade muito grande e abrindo aos poucos, ao mesmo tempo, pôr na cabeça da população que a coisa não está tão fácil assim. Nós não podemos ter um colapso na saúde. A partir do momento que nós tivermos um colapso na saúde, realmente é um caos para a nossa sociedade. É preciso medir, né, a responsabilidade também com a abertura. Nem porque a gente acha que deveria abrir tudo, a gente gostaria que tudo voltasse normal, Renascem, Fenacampo, os bares cheios, a prática de esporte, mas isso tem que ser medido com cautela e sempre abrindo aos poucos. Porque a gente sabe que a partir do momento que você libera alguma coisa, é aquela sensação de realmente de poder se extravasar mais, a coisa está melhorando, mas não está melhorando. Então a coisa não está tão fácil assim. Então é preciso ter cautela e abrir aos poucos. A Leandra vai complementar. Eu vou adiantar uns 15 minutos, mas eu volto aqui. Se tiver mais alguma coisa no final.
eu queria complementar sobre a questão do centro Covid, que ele colocou, o Hudson colocou em relação à guarda dos ferreiros, né? A nossa ideia, e a gente está tentando fazer isso, é colocar um profissional, né? Mais um profissional tanto médico e de enfermagem, no período das 17 até as 21 horas, né? A gente ainda não conseguiu fazer isso nas unidades lá da Guarda dos Ferreiros, em decorrência mesmo da escassez do profissional médico e até mesmo de enfermagem, a gente está tendo dificuldade. Então, assim que a gente conseguir, não vai ser um centro Covid, mas vai ter essa extensão desse horário voltada principalmente para aquele trabalhador rural, né? Que às vezes ele começou a passar mal durante, né, o trabalho dele durante o dia, né, naquela fazenda, e aí à noite ele pode então ter esse atendimento. Então a gente só não conseguiu ainda fazer em decorrência dessa falta de profissionais. A gente espera que no início agora do mês de setembro a gente já consiga, né, contratar e ter esses profissionais também para fazer essa assistência lá na Guarda dos Ferreiros. Leandra, o pessoal está questionando aqui Leandra, o pessoal está questionando aqui nas redes sociais sobre uma testagem em massa. Então eu gostaria que você explicasse os critérios para a realização dos testes, tanto o teste rápido quanto o teste do suave, e também a questão do período de quarentena, quanto tempo depois as pessoas podem voltar ao trabalho. Leandro, desculpa te cortar, eu queria só complementar, foi uma pergunta de um leitor aqui do portal SG Agora. A pessoa perguntou justamente isso. Após a pessoa testar positivo para o coronavírus aqui em São Gotardo, qual que é o período que ela fica, né, isolada na casa dela, e se ela realiza um novo exame antes de ser liberada? É o seguinte, eu sei que há muitas dúvidas em relação, né, a gente já vem falando quando é testado, como que é testado, essa questão em relação a essa doença essa pandemia que a gente está vivendo agora, né, em relação a esse coronavírus, especificamente o Covid-19. O que acontece? A questão dos testes, elas são muito ainda questionadas ainda por muitos órgãos e tudo mais. Então, se você perceber, tanto o São Gotardo e o Paranaíba é um dos municípios que mais estão testando. Inclusive, eles vão fazer uma avaliação a nível da micro, considerando que muitos municípios não estão testando os pacientes com síndrome gripal. Como a gente lá no início não testava, muitos municípios ainda continuam não testando. Mas enfim, a gente hoje, como eu falei, como que nós vamos estar comportando em relação às síndromes gripais, né? Eu já coloquei que vai ser atendido no centro, então isso está claro, de segunda a sexta, durante o dia até às 7 horas da noite. A testagem de suave, gente, por ele ser também um teste padrão ouro, ele também tem os critérios quando ele é utilizado. Você não sai fazendo suave da população inteira, né? Porque ele também, você não vai conseguir fazer uma medição do que realmente é real e o que não é. Então, o que acontece? O suave, ele é até barato, o cotonete, né? Mas você não usa só o cotonete é para colher, né? Então, você usa um reagente, um material bem específico para esse tipo de análise de exame. Então, para se fazer o suave, você tem que estar no terceiro, o ideal do terceiro ao quinto dia, né? De sintomas. Você não faz na pessoa sintomática, até porque você não vai ter escala de produção, laboratório para poder fazer tudo isso. Então, você tem que ter critérios. Se tem sintomas, nós vamos começar agora a pegar nesses casos, porque antes também a gente só fazia daquele paciente com dificuldade respiratória, a gente não fazia com a pessoa da síndrome gripal simples, né? Então eu falei que nós vamos fazer dos idosos que procurar o centro e também daquele adulto jovem que tem uma comorbidade, ou seja, é um obeso extremo, ele tem uma hipertensão arterial, nós já vamos fazer o suave. Então ele é indicado para esses casos. O teste rápido, ele não serve para diagnóstico, para o médico fazer o diagnóstico e fechar o tratamento. Ele serve para você mesmo que triar e saber qual que é o perfil mesmo da sua população que está com síndrome gripal, se é Covid ou se não é Covid.
Então, a gente tem que ser no 10º dia dos sintomas, ou após. Então, se o 10º dia deu no sábado, não tem problema fazer na segunda. Então, ele serve para dar um parâmetro realmente dessa população nossa que está positivada. Se no 10º dia ele foi fazer o exame, ele deu positivo, mas ele já tinha 3 dias, né, que não tenha nenhum sintoma, né, eu não sei se foi estendido para mais 4 dias e liberado, já é liberado, né? 72 horas. Isso, que são os 3 dias, então é isso mesmo. Então, 3 dias, não tem nenhum sintoma, mesmo assim ele já é liberado. Ele deu o 10º dia, deu negativo e tem 3 dias que não tem sintoma, também é liberado. Agora, deu o 10º dia, ele vai fazer o exame, deu positivo ou negativo, mas ele ainda está sintomático, aí ele tem que aguardar mais 4 dias. Se continuar sintomático, ele tem que ter uma nova avaliação e vai depender da conduta do médico. Então, assim, nosso protocolo, junto com o COS do Estado e da nossa microrregião, a gente está seguindo essas orientações, tá? É o 10º dia, está tudo bem, anteriormente 72 horas, ele não tem que ter um laudo falando que ele está bem, né? Ele não tem sintoma, então ele não vai mais transmitir, ele já pode ser liberado conforme o protocolo. Então, é dessa forma que funciona, né? Os testes. Era isso, Diego? Tem mais isso? Aí então ele não é mais testado, né? Só se realmente... Não é mais testado. Não existe fazer mais teste depois do 10º dia, né? Então isso aí não é indicado. O plano de testagem, o maior número de pessoas, tem um plano de testagem abrangente o maior número de pessoas? Então, a gente está testando todos esses pacientes com a síndrome gripal. Agora você fala assim, Leandra, você vai testar a cidade inteira mesmo sem sintoma? Não, não tem esse projeto. Até porque a gente tem que ter uma destinação melhor desses recursos que vêm, né? E aí, então, isso não é o melhor para nós nesse momento, tá? Nesse momento, é identificar precocemente se está com vírus ou não, fazer a indicação do tratamento que seja um antibiótico, que seja um corticoide, então vai depender da conduta do médico quanto antes, para evitar que essa pessoa chega com a dificuldade respiratória e que esse pulmão, né, venha a ser tomado, e aí a dificuldade de precisar de tanto de uma internação clínica quanto também de um leito de UTI. E a gente percebe nesses últimos dias, acho que lá quando a gente abriu os leitos de UTI, foi lá para o dia 10 de julho, né? A gente percebia assim, uma demanda muito grande para os leitos. A gente chegou a ter quase 100% de ocupação, né? Então a gente percebe um período ali que foi bem difícil no nosso início da implantação. Hoje a gente, eu não vou falar que a gente ser muito otimista, mas assim, a gente percebe que está tendo fôlego maior. A UTI hoje ela está funcionando com 5, 6, no máximo até 7, e assim, esse final de semana a gente teve algumas altas. Teve um paciente que ficou 31 dias, recebeu alta até do Rio Paranaíba. Então, assim, a gente está colhendo muitas coisas positivas também, de pessoas recuperando. Hoje pela manhã também tive a notícia, 2 pacientes que estavam entubados, sendo estubados, para poder realmente voltar, né, a ter uma melhora ali naquele quadro respiratório dele, né, e ele ter uma possível alta, né. Já também tem 2 semanas que a gente não tem óbitos, né, então para nós também é importante a gente manter ainda esse quadro nosso, né? Mas a gente está testando todas as pessoas com síndrome gripal no 10º dia, e também agora com o centro a intensificação desse teste mais no início. Leandra, em coletivas anteriores aqui foi questionado e dito para levar até o comitê a questão do prolongamento do delivery. As pessoas que trabalham com esse serviço alegam que 9 horas é muito cedo para o trabalho delas. Eu gostaria de saber se o comitê chegou a analisar esse pedido, e aproveito também para perguntar sobre uma deliberação anterior sobre o Disque Denúncia, se ele continua em vigor e se a polícia está ajudando em relação ao Disque Denúncia. Então, essa pergunta foi feita até pelo prefeito, né, porque o Disque Denúncia
ele está dentro da Secretaria de Administração. Todas as denúncias que têm chegado até a saúde, nós estamos apurando e estamos indo atrás e tomando as medidas necessárias, tanto com uma questão de notificação, que a gente tem um termo individual para fazer essa notificação, e os casos que não resolvem com essa notificação, já foi acordado aqui no comitê também de encaminhar uma cobra para o Ministério Público e também para a Polícia Militar para dar esse apoio, né? Uma coisa importante que hoje também a gente aprovou é a questão das empresas que empregam esses profissionais, tanto do comércio em geral, agricultura, enfim. Quando dá um caso positivo, né, essa empresa, esse setor, ele vai ter que fazer um trabalho maior ali naquele setor de sanitização, de uma desinfecção maior do estabelecimento, né? Cumprir a questão do isolamento, porque isso é obrigatório, tem que ser cumprido. Então a gente vai intensificar essa questão, porque a gente está tendo muita dificuldade nesses casos, quando acontece, e até mesmo o estabelecimento ser multado e posteriormente não resolver até ser lacrado. Então também hoje a gente deliberou isso. Uma outra coisa importante foi a questão dos laboratórios privados e também os outros setores que fazem exames, né? Nós tivemos um caso de uma empresa que está no Rio Paranaíba, os moradores de São Gotardo, e o exame foi feito em Carmo do Paranaíba. Então, entre a coleta até o resultado chegar para São Gotardo, para saber quem são essas pessoas, foram quase 5 a 6 dias. Então, essas pessoas continuou transmitindo o vírus, continuou levando uma vida normal, e isso não é para esse momento. Esse momento é de isolar, e não isolar só no afastamento da sociedade, mas isolar mesmo até dentro de casa quando é possível, que é a questão do isolamento domiciliar. Então, isso também hoje foi deliberado. O laboratório ele tem que encaminhar para nós imediatamente, né, esse laudo quando dá positivo, no mesmo dia já para o setor de vigilância, e agora com o centro tudo isso vai ficar mais fácil, porque essas medidas de monitoramento será feita no próprio centro de referência ao Covid-19. Então essas medidas são necessárias para a gente, porque quando você percebe que todos esses segmentos que estavam fechados, como academias, salões de beleza e tudo mais fechado, nossos índices não baixaram, pelo contrário, né? Só aumentaram. Então, assim, a gente precisava pegar outros pontos que talvez pode nos ajudar e fazer, então, a diminuição. A gente percebe que muitas pessoas não estão tendo a consciência, quando tem que ficar no isolamento, afastar naquele período, muitas não acreditam naquele isolamento, então está descumprindo. Então a gente tem que tomar medidas mais drásticas para poder conter, visto que o vírus, hoje ele circula, Guarda dos Ferreiros está intenso, mas dos 4 cantos aqui de São Gotardo, a gente já tem o foco desse vírus. Leandro, você esqueceu de responder sobre o prolongamento do delivery. Ah, sim. Não foi discutido, realmente já trouxe para o comitê um tempo atrás, salvo engano, foi lá em julho, né, essa solicitação. Como são tantos problemas que o comitê discute, né, acabou que essa questão do delivery não foi, né, discutida, então a gente pode levar para a próxima discussão, né, e para a próxima reunião do comitê. Então realmente não foi abordado esse tema hoje. A pergunta agora é para a Cristiane. Existe previsão para a volta das aulas presenciais no município, e também se a merenda escolar está sendo distribuída para as crianças carentes? Oi, bom dia. Quanto ao retorno das aulas, infelizmente a gente até o momento não teve nenhuma deliberação do governo do estado de Minas dando autonomia para que os municípios pudessem estar optando se poderiam retornar com as suas aulas presenciais ou não. E é importante a gente falar também que a gente está dentro de um sistema de ensino, a gente pertence ao sistema de ensino da Superintendência Regional de Patos de Minas, e onde a gente segue todas as normas, todas as deliberações, as resoluções. E até o momento, mesmo que a gente tivesse um respaldo, né, do governo do Estado de Minas Gerais
para retornar com as aulas presenciais, os dados epidemiológicos do nosso município não permitiria. A gente teria que ter dados mais favoráveis, condições sanitárias para poder estar retornando com as aulas presenciais com os alunos. E importante a gente dizer aqui, para tranquilizar as famílias, caso tenha um retorno das aulas esse ano ainda, essas famílias vão ser consultadas. Se querem que seus filhos estejam na escola na aula presencial ou se preferem continuar em casa com as aulas remotas, e que eles fiquem tranquilos, né, que as escolas vão estar preparadas para esse retorno, todos os protocolos de segurança que devem ser seguidos vão ser seguidos, as escolas terão um plano de trabalho, um plano de retorno para poder receber esses alunos. Então, que as famílias fiquem tranquilas com relação a isso, caso a gente retorne esse ano. De todo jeito, caso não volte, a gente vai continuar com as aulas remotas. A gente está oferecendo as atividades que as crianças precisam para estar acompanhando, para que não tenha defasagem na aprendizagem, para que não tenha retrocessos. E a gente está trabalhando para o cumprimento das 800 horas anuais, né? Porque isso daí é obrigatório, a gente tem que ter esse cumprimento. Bom, enquanto a distribuição de alimentos para os alunos está acontecendo desde o mês de maio, os alunos da rede municipal de ensino estão recebendo. Existem alguns critérios para a entrega desse kit de alimento. A família tem que ser cadastrada no cadastro único do governo federal e as escolas fazem um levantamento daquelas famílias que são mais vulneráveis, que estão realmente necessitando desse momento. Porque teve aquele pai, ele não está no cadastro único, mas ele perdeu o emprego, tem que ter muitos filhos em casa, a renda já não está dando mais, houve redução da jornada de trabalho. Então, essas famílias também estão tendo esse olhar pelas escolas. Eles passam uma lista para a gente, lá na Secretaria de Educação, a gente confronta essa lista com a Secretaria de Assistência Social para comprovar que aquela família realmente é cadastrada no cadastro do CAD e a gente faz a entrega do alimento. Essa semana está acontecendo, as famílias já estão recebendo. A semana passada a gente teve que dar uma pequena pausa, porque a gente estava entregando os materiais, os cadernos de atividades, e a gente precisava de todos os motoristas na rua. Aí essa semana a gente acabou com a entrega de material, porém a gente agora faz a entrega dos alimentos na casa dos alunos. Mais alguma pergunta? Então, sem mais perguntas, nós já vamos caminhar para encerrar. Gostaria de agradecer a presença de todos. Só um instantinho, a senhora deveria fazer uma pergunta sobre máscara. Gostaria, se possível, esclarecer essas pessoas sobre... a gente vê que está sendo muito feita máscara artesanal, esse tipo de coisa. E se pudesse fazer uma orientação, não sei nem se nessa coletiva, mas se o comitê pudesse explicar de como que realmente, qual a máscara que funciona, como fazer, se pode ser descartado ou não. É sobre as máscaras. As máscaras... Vou fazer uma explanação bem rapidinha. Com relação às máscaras. Nós temos 3 tipos de máscaras, que seriam a máscara N95 ou a PFF2 e a máscara cirúrgica, que são indicadas para os profissionais de saúde, não tem indicação de uso dela pela população, elas são indicadas para os profissionais. Estas sim têm um descarte específico, porque elas são utilizadas no atendimento ao paciente. Esse descarte específico ele é feito nos estabelecimentos, em um lixo identificado, uma empresa que coleta. Para a população no geral, é o 3º tipo de máscara, que seria a máscara doméstica. A recomendação é que o tecido, ele seja um tecido que não cause alergia, com 2 a 3 camadas, pode ser o TNT, pode ser o algodão. Quanto mais fechada a fibra do tecido, melhor. E com relação ao descarte, ela não tem um descarte específico, até mesmo porque ela pode ser reutilizada. A gente só tem que tomar cuidado no momento da higienização dessas máscaras, para não estar lavando com outras roupas, para estar usando um desinfetante, um sabão, que não vai causar alergias. Mas não tem nenhuma especificação com relação ao descarte para essas máscaras de tecido. E o nariz e boca, né? Exatamente. Lembrando que a cobertura tem que ser nariz, boca e queixo. Quando for retirar pelas alças
e sempre colocar novamente pela alça e sempre que retirar, fazer a higienização das mãos. Não tocar na máscara, porque ela pode estar contaminada. Bom, então podemos finalizar? Pessoal, Pessoal, então nós vamos encerrar, né, mais uma coletiva, né? Mais uma vez, obrigada aí a todos, né, presentes aí da imprensa e dizer que a gente está sempre à disposição. Bom dia a todos e uma boa semana também para todos.